dia, meus queridos e amados irmãos da classe Fundamentos Bíblicos da Família. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Eis que estamos diante novamente da oportunidade de vivenciarmos mais um domingo na sua presença, assim como devem ser todos os dias da semana. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, porque tu és o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus Pai do Senhor Jesus, que nos trouxe uma tão grande salvação. E Espírito Santo de Deus, nos conduza, nos oriente, nos dê, ó Deus, sabedoria, a nós que estamos aqui com esta responsabilidade, aos demais professores das classes bíblicas dominicais e também a todos os alunos, para que hoje seja um dia em que possamos aprender mais e mais. Assim te oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, mais uma vez estamos aqui desta feita para caminharmos juntos nos aprendizados existentes nessa lição de número 12 da nossa revista, A Arte de Permanecer Casados. O texto bíblico é o texto que está lá em Malaquias, capítulo 2, de 2 a 16. No entanto, nós vamos nos firmar no versículo-chave, que está em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, parte B deste versículo, que diz assim: portanto, queridos, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Esse é o versículo-chave. Dentro dos objetivos desta aula está a de nós todos, inclusive eu, claro, eu devo ser o primeiro, né? Nos dedicarmos de tal maneira, de tal forma que possamos ter um casamento saudável. Isso só pode acontecer se a nossa dedicação for sábia e cristã, firmada na palavra de Deus. Então, que cada um de nós entenda que deve dedicar-se de modo sábio e cristão à manutenção de nossos casamentos, para que eles sejam casamentos saudáveis. Essa expressão que foi lida como versículo-chave, ela em princípio é direcionada para o homem, para que ele cuide, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Mas nós podemos entender que a mulher está assim também, né? Tanto o homem quanto a mulher devem procurar ser fiéis com aquele que foi conhecido durante a sua mocidade, né? E o ser fiel não é só trair, mas é também honrar, né? Honrar tudo quanto foi dito, por exemplo, durante a cerimônia do casamento. Ali você faz votos diante de sua esposa, diante de seu esposo, na presença de Deus, na presença do oficiante, né? E quando nós deixamos de cumprir isso, é o mesmo que não estarmos sendo fiéis, né? Então, por falar nisso, de não cumprir, não sermos fiéis, nos vem à mente aquele texto lá de Mateus, do Sermão do Monte, onde Jesus, dirigindo-se a todas aquelas pessoas que estavam ali diante dele, expressa-se da seguinte forma, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 33. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra
fielmente, rigorosamente, para com o Senhor, o que você jurou. O versículo 37 nos ensina assim, que a palavra de vocês, portanto, que a nossa palavra, seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Portanto, esse parte B do versículo 15 nos faz sempre meditar. É bom que nos acompanhe. Tenhamos cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher, para com o homem da sua mocidade. Amém? Ser fiel no sentido de honrá-lo, no sentido de prestar a ele toda a obediência que for necessária segundo a palavra de Deus. O alvo, já dissemos, né? Já tivemos ocasião de falar sobre o alvo, mas vamos repeti-lo. Nós deveremos estar nos esforçando para nos dedicarmos de modo sábio e cristão. Deveremos nos cuidar para que, de um modo sábio e cristão, façamos a manutenção do nosso casamento, que deve ser um casamento saudável. Eu sempre costumo dizer, já ouvi essa frase em muitos lugares, mas ela sempre que me vem à mente, eu gosto nessas ocasiões de citar. Queridos, saibamos que não há nenhum casamento que esteja tão ruim que não possa ser restaurado. E tampouco nenhum casamento pode haver que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Portanto, há necessidade de constantemente estarmos buscando a palavra de Deus, participarmos de seminários, de encontros, para que possamos investir no nosso relacionamento. Vale muito a pena fazer isso. Queridos, é preciso que então nós nos conscientizemos, tenhamos a plena convicção de que o casamento é para a vida toda. Isso deve ser aprendido lá quando somos pequenos, quando éramos pequenos, deve ser aprendido no seio da família. Casamento é para a vida toda, casamento é durável, casamento, a manutenção de um casamento saudável é o que deve aspirar os nossos filhos, eles devem ser ensinados assim. E a igreja deve chegar e confirmar esse ensinamento, participar, para que se formem cidadãos plenos do reino dos céus. Além de saber, de conscientizar-se, nós devemos sentir, desejar que esse nosso casamento, mais uma vez eu repito, tenha uma relação saudável. Além de saber, conscientizar-se, além de sentir, desejar, nós devemos agir também. Devemos nos decidir para que haja uma manutenção sistemática de todas as áreas do nosso relacionamento. Amém? O título da lição, vocês já devem saber. A arte de permanecermos casados. O título dessa lição é o título de um livro lançado há muito tempo, possivelmente no final da década de 80, por um conselheiro matrimonial, um pastor, que pertencia à CEPAL. CEPAL é uma instituição missionária, quer dizer CEPAL, S-E-P-A-L, servindo aos pastores e líderes. Ele era talvez eu esteja errando, talvez ele ainda continue vivo, pastor Jaime Kemp, né? Mas ele era no sentido de que trabalhava na CEPAL. E ele escreveu esse livro porque uma pessoa que lhe era próxima, Oswaldo Paião Júnior, um jornalista, um escritor, também editor, chegou-se para ele, como sendo já há mais de 23 anos, um conselheiro matrimonial, e falou-lhe sobre um livro que estava na época fazendo um sucesso estrondoso. Foi lançado na Itália, percorreu todas as livrarias da Europa, dos Estados Unidos, chegou aqui ao Brasil em 1987 e, segundo fui informado, passou quase um ano
entre os 10 mais vendidos. Sabe qual era o nome do livro? A Arte de Separar-se. Foi escrito pelo doutor, um clínico, um psicólogo clínico, doutor Edoardo Giusti, na Itália. Ele se separou, precisou divorciar-se, houve problemas que ele não pôde contornar, divorciou-se e, ao tentar refazer a vida, descobriu um sem número de outras pessoas que também estavam divorciadas. E certamente as dificuldades que ele enfrentava eram as dificuldades que essas pessoas também enfrentavam. Então ele teve a ideia de fazer um tratado de como tornar a separação menos traumática, menos dolorosa. E isto parece que veio ao encontro de muitas pessoas, porque esse livro vendeu muito em toda a Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então essa pessoa, Oswaldo Paião, chegou-se para o pastor Jaime Kemp e perguntou se ele não poderia não dar uma resposta, mas escrever um livro incentivando aqueles que se encontravam casados, estavam enfrentando dificuldades em seus relacionamentos matrimoniais, pudessem ter uma literatura que lhes fizesse bem, né? Que os ajudasse a estar vencendo as dificuldades. Então, o pastor Jaime Kemp, naquela época, dedicou cerca de 8 meses e escreveu este livro aqui, ó, A Arte de Permanecer Casados, Jaime Kemp. É um livro que eu indico para você poder ler, porque ele traz para aos cristãos um guia, ele é um guia de princípios práticos que ajudam na manutenção do casamento, né? É como uma resposta aos casais que estão passando por problemas, uma resposta de fé, esperança e amor, né, para milhares de casais, tá certo? Então, essa lição que nós vamos estar já estamos ministrando nesta manhã, é uma lição que trata de alguns princípios que ajudam a manter um casamento. É bom saber, de antemão, que esses princípios não são assim segredos, né, entre aspas, que possam garantir às pessoas um casamento permanente. Mas sim, não são esse livro traz não segredos para manter um casamento permanentemente, mas princípios fundamentados na palavra de Deus que norteiam aquilo que nós podemos chamar de construção de um casamento saudável, né? E se luta ao longo da existência a dois na construção de um casamento saudável, por via de consequência se atingirá um casamento durável. Perfeito? Então, trata-se, portanto, esta lição de termos aqui orientações básicas que nos ajudem a permanecermos casados, tá certo? Muito bem, queridos. Esses princípios citados antes de nós entrarmos diretamente nos tópicos da lição, diz respeito ao seguinte: primeiro princípio, os casamentos devem ser realizados com a previsão de durarem a vida toda, ou seja, essa construção, ela nunca se acaba. Em todo o tempo de convivência matrimonial, estamos a cada dia assentando tijolinhos e edificando, construindo o nosso casamento. Isso, é claro, como eu já disse, tem que ser aprendido lá nos nossos lares, antes de sairmos para empreitarmos esse grande desafio, que é a vontade de Deus, que foi criado por Deus, que vivermos uma vida a dois. Os casamentos também, queridos, eles não duram a vida toda naturalmente, né? Há necessidade que os cônjuges não se esqueçam, na ideia de manter a construção, possam participar ativamente, com muito esforço, com muito cuidado, com muita dedicação, tá certo? E um terceiro princípio seria que nós devemos descobrir e tomar atitudes que sejam claras e eficazes para
que o casamento se torne durável. O casamento é como um bem, daqui a pouco eu vou falar novamente sobre isso. Quando você adquire alguma coisa, você tem um manual e você deve saber como aquele bem deve ser cuidado para que ele se mantenha intacto, tá certo? Eu conheço um pastor, também muito envolvido com a área de família, pastor Nathaniel Sabino, que ministra, não sei se ainda ministrava seminários intitulados Sinais de Perigos no Casamento. Esses sinais ele dava, são vários sinais. Falta de comunicação entre os cônjuges, desconfiança, dificuldades no gerenciamento financeiro da família. Esses sinais, quando eles são detectados, eles precisam ser tratados, porque semelhantemente a uma empresa, dizia este pastor, Nathaniel Sabino, uma empresa não falha de um momento para o outro. Uma empresa, quando começa a decair na sua produtividade, enfim, no cumprimento dos seus objetivos, alguns sinais aparecem, de maneiras que a empresa não chega ao caos, não vem à falência de um dia para a noite. Assim é o casamento, tá bom? Então, sinais, devemos descobri-los e tomar atitudes que sejam eficazes para que esses sinais não perdurem e venham a trazer prejuízo para o nosso casamento, tá certo? Eu me lembro também da Torre de Pisa. A Torre de Pisa existe há 46 anos, 847, não sei fazer a conta agora de imediato, mas ela começou a sua construção em 1146 e desde lá o solo em que ela foi erigida era um solo fraco, que não se fez uma fundamentação adequada e ela sempre tendeu a cair. Por isso ficou conhecida como a torre que estava caindo, a torre inclinada, não é? Pois bem, muitos esforços estão sendo feitos até os dias de hoje. O grande último evento nesse sentido parece que aconteceu no final da década de 90, quando fizeram uma série de processos para que essa torre até recuperasse um pouco e voltasse para uma inclinação menos instável, né? E assim pudesse até mesmo ser aberta novamente a visitação. Interessante isso. Há 846 anos se busca manter uma torre de pé. Nós não precisaremos levar todo esse tempo para manter os nossos relacionamentos, os nossos casamentos de pé. Será um tempo bem menor, mas é um tempo que urge. Nós temos que remir o tempo e aproveitar em todo momento, estar cuidando dos nossos casamentos. Querido, o primeiro tópico da revista nos fala assim: casamentos duráveis demonstram uma presença muito equilibrada de amor e de compromisso. Para entender isso, nós precisamos entender que quando nós conhecemos os nossos cônjuges, nós chegamos para ele em algum momento e começamos a falar de assumirmos um compromisso. O que é compromisso? Isso, uma aliança, um viver juntos, não é? Um conquistar muitas coisas juntos, ter filhos juntos. Mas isso só foi possível, esse compromisso só pôde ser instalado pelo amor, pela atração que um cônjuge sentia pelo outro. Então, compromisso e amor andam juntos. O casamento trata-se de um compromisso intenso, porém, ao mesmo tempo, o compromisso deve ser extenso para toda a vida. E se nós imaginarmos uma balança daquelas antigas, né, com 2 pratos e o fiel da balança ali dizendo se está equilibrado ou não, se colocarmos num prato o compromisso que assumimos diante do nosso cônjuge e no outro prato, e portanto o cônjuge também assume o compromisso conosco, no outro prato, o amor que nós dedicamos ao nosso cônjuge, que ele nos dedica, enfim, o compromisso e o amor devem permanecer equilibrados. Não há de existir uma relação
duradoura que apenas se sustente no compromisso, nem tampouco uma relação duradoura que apenas se sustente no amor. Você pode amar de uma forma bastante intensa, fervorosa, mas se não houver um compromisso, o casamento não vai adiante. E vice-versa, você pode ser uma pessoa bastante comprometida com o seu matrimônio, mas se você não tem amor, se você não distribui amor, se você não demonstra amor, tudo fica muito difícil. Então, uma relação duradoura, queridos, ela depende tanto do amor como do compromisso. Daí o primeiro tópico que nós vamos estar caminhando agora, que é casamentos duráveis. Eles demonstram presença equilibrada de quem? Do amor e do compromisso. Tá bom? Repetindo, é sempre bom, só o amor não sustenta uma relação. E só o compromisso também não sustenta uma relação. E quando nós falamos em compromisso, vamos à Bíblia e vemos lá que compromisso biblicamente se define através de expressões que são encontradas lá em Gênesis, capítulo 2, e nos Evangelhos, lá em em Marcos, capítulo 10. Tá? Lá em Gênesis nós já conhecemos aquela célebre frase, aquele célebre versículo, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso o homem deixa seu pai, deixa a mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Jesus veio e respondendo aos fariseus disse no capítulo 10, versículo 7, a mesma coisa. Ele corroborou o que o pai dele havia estipulado. Por isso, o homem deixará seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Amém? Isto é compromisso. E aí nós vemos duas expressões, unir-se e uma só carne. São duas expressões bíblicas que ensinam a intensidade do compromisso, do casamento. Unir-se tem um significado, quando nós pensamos numa corrente, nós sabemos que uma corrente é formada por vários elos. Se um desses elos se quebra, a corrente se separa, a união deixa de existir. E nós precisamos aprender com essa simbologia que unir-se é como se fôssemos, o nosso relacionamento fosse uma corrente. Estamos firmes, estamos unidos. E essa união demonstra uma simbologia interessante. A lealdade, que deve acompanhar o casal sempre, uma lealdade inabalável, e um amor ativo, permanente, que não desiste. Amém? Uma só carne já é algo um pouco mais profundo, porque não somente inclui a relação sexual, a união de dois corpos, mas também dimensões que são afetivas e físicas. Significa que essa natureza de união é tão forte que seria impossível desunir. Uma só carne, ou até mesmo separar, ou dividir, né, sem que marcas profundas passem a existir caso haja esta desunião de uma só carne. A Bíblia, inclusive, nós nos lembramos de Paulo, né, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, ele fala muito sobre isso. Ele é um trecho tão lindo que nós precisamos lê-lo integralmente. Está lá em Efésios 5, a partir do versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça
da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, agora é para nós, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? O versículo 28 nos diz assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. É interessante essa colocação, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Né? Porque somos membros do seu corpo, a igreja. E aí o versículo que eu queria citar. A Bíblia chama esse modelo de união de mistério e declara ser essa a representação mais completa do relacionamento entre Cristo e sua igreja. E quando nos versículos 31 e 32, Paulo nos diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não há nada melhor de sempre estarmos relembrando essa simbologia que Paulo citou lá na carta aos Efésios, para estarmos sustentando espiritualmente e na palavra o nosso casamento. Portanto, isso é um compromisso muito forte, um compromisso que retrata uma magnitude, que retrata uma responsabilidade com implicações tais que não é fácil assumir, porque não é fácil mesmo, não há facilidade. A base do comprometimento, queridos, tem que ser o amor, porque ele expulsa o medo. Então, se é difícil entender esse relacionamento, esse compromisso que devemos assumir com o nosso cônjuge, o que é que vai facilitar? O perfeito equilíbrio entre o compromisso e o amor. E o amor, no caso, ele vai tirar de nós o medo, o receio de fracassarmos. É o amor. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, nós vemos assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Desse modo, querido, interessante nós concebermos, entendermos e memorizarmos o seguinte: desse modo, enquanto o compromisso dá sustentação para o sentimento do amor, o amor nos torna possível a manutenção do compromisso. Amém? Os gregos tinham 3 palavras para expressar o amor. Filéu, que é o amor de uma mãe por uma criança, por um filho. Eros, que é o amor que existe entre pessoas de sexos diferentes, né? Aprovado por Deus. E ágape é o amor com quem temos sido distinguidos nesses dias todos de nossa vida. É o amor ágape, o amor de Deus para com o homem, né? E é esse amor ágape que devemos em todo o tempo buscar desenvolver, tá certo? Assim, o compromisso, que é para nós uma grande responsabilidade, ele vai dar sustentação ao amor que temos pelo nosso cônjuge. E o amor que temos pelo nosso cônjuge nos mostrará que é possível que nós façamos, que todos os dias façamos a renovação dos nossos votos. Amém? Então, casamentos duráveis, eles têm que manifestar o equilíbrio entre compromisso e amor. E
casamentos duráveis, eles também devem manifestar que nós devemos manter essa nossa união de uma forma sistemática. Casamentos permanentes, casamentos duráveis, pedem manutenção sistemática, contínua, e não apenas esporádica, ou não apenas eventual, uma vez ou outra. Os casamentos devem receber manutenção sistemática em todo o tempo. Tá? Já disse isso, quando adquirimos os bens, né, nós temos que fazer a devida manutenção desses bens. Sem manutenção adequada, os casamentos vão se tornar vulneráveis e fracos. E como fazemos essa manutenção? Através de duas maneiras principais. A primeira dela é nos dispondo a a ter capacidade de lidar com os conflitos. Casamentos pedem manutenção, e essa manutenção vem quando nós sabemos verificar, nós sabemos perceber, né, que temos que ter disposição e capacidade para lidar com os conflitos, tá certo? As nossas diferenças de origem, né, os nossos gostos, as nossas atitudes, a nossa cultura, a nossa formação, é tudo diferente. Então, não é adequado que nós, ao nos casarmos, queiramos reproduzir no nosso cônjuge aquilo que imaginamos, né? O nosso cônjuge tem a sua personalidade, nós temos, e nós vamos viver juntos, e ao vivermos juntos surgirão conflitos. E esses conflitos precisam de que nós saibamos lidar com eles. Tá? Existem dois textos bíblicos que eu gostaria de citar. Uma é a carta de 1 Pedro, no capítulo 3, versículos, 7 primeiros versículos, que falam do relacionamento entre esposas, né, e maridos que não sejam ainda cristãos. E depois fala sobre esses maridos também, qual deve ser a atitude deles, né? Mas nós devemos estar certo, lembrando Gênesis 2:24, que quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne, isso significa que eles vão enfrentar conflitos, que cada um é diferente do outro, né? Mas vamos ao texto de 1 Pedro, lá no capítulo 3, versículo número 1, diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele não é um crente ainda, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar, né? Aí o homem, o capítulo 1 termina assim: seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Aí o versículo 2, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, esposas, né? E mais lá no final, Pedro dirige as suas palavras aos homens desses casamentos, desses relacionamentos. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, né, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Há necessidade de que haja uma união, haja uma aceitação das pessoas como elas são. Amém? Esse texto aí, que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, mais uma vez, ele retrata o quê? Oferece-nos uma postura favorável para lidarmos com as diferenças, né? Quando o texto orienta as mulheres cristãs a lidarem com seus maridos não crentes, e também quando o texto orienta os homens a serem salvos, né? A serem sábios no convívio com suas esposas. Tá ok? Muito bem. Mas para lidar com
para fazer com que os casamentos duráveis recebam manutenção sistemática, não é só saber ter capacidade para lidar com os conflitos, é também ter habilidades para lidar com mudanças necessárias e inevitáveis, tá bom? Além dos conflitos que são comuns nas relações, que são gerados pelas diferenças no casamento, existe também o fato de que nós nos deparamos com enganos, com erros, com pecados por parte dos membros da família. Nós somos pecadores, não esqueçamos disso, né? Nós estamos o tempo todo lutando para evitarmos ser falhos, né? Mas é uma luta tremenda da carne contra o espírito. Então, será inevitável termos como lidar, né, com essas questões para definirmos a continuidade saudável do casamento. Em sendo assim, ambos os cônjuges, que são pecadores, devem aprender a pedir perdão, devem aprender a se humilharem, né? Então, é bom que a gente fale assim: eu devo aprender a pedir perdão, a me humilhar, eu devo não negar um erro. Cometi um erro, não devo negar. Poxa, foi mal, cometi um erro, não devo fazê-lo mais. Não devo deixar, ao contrário, o tempo passar para que haja esquecimento, jogar para debaixo do tapete as faltas, né? Não devo também irritar, né? Ficarmos irritados quando formos confrontados com algumas palavras ao nos depararmos com determinados erros. Não devemos culpar os outros. Portanto, queridos, haverá de existir a necessidade de adquirirmos a capacidade de sabermos entrar em acordo. Isso é fundamental. Não devemos ficar apontando os erros dos outros, devemos entender que nós também cometemos erros. E então vai ser fundamental que saibamos entrar em acordo e termos disposição de perdoar. Amós, eu gosto muito desse texto, Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não é? Então, é importante que nós estejamos pensando, refletindo sobre isso. Mas não vamos citar só Amós, vamos citar Efésios 4,32. Paulo diz assim: pelo contrário, queridos, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha como Paulo arrematou esse versículo. Ele incita, ele convida, ele conclama que as pessoas se perdoem mutuamente, assim como também Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 4,32. A atitude de perdão, querido, deve ser considerada diante da advertência contra os pecados relacionais ou pecados recíprocos que nos levam também a conflitos, né? Pecados relacionais ou pecados de conflito, né? Recíprocos, pecados relacionais ou pecados recíprocos. Não mentais uns aos outros. É um pecado recíproco. Não temos que mentir de lá para cá, daqui para lá, nem tampouco o cônjuge deve mentir de lá para cá. Né? Isso é um pecado relacional. Então, aí Paulo também tem-nos instruções muito sábias a esse respeito. Também tem Efésios 4, só que é dos versículos 25 a 31. Ele nos diz assim: por isso, deixando mentira, que é um pecado relacional, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ficar irado, indignado é natural, é normal. O que não pode é que o sol se ponha. Não podemos ficar indignados, chateados, e o sol se pôr e nasce mais um dia, e nasce em outros dias, aquela mágoa, aquela raiz de amargura está ali nos destruindo, né? O versículo 27 nos diz assim: nem deem lugar ao diabo, complementando o 26, né? 28, aquele que roubava não roube mais. Alguém pode dizer, mas esse não é o roubo
comumente nós pensamos naquele roubo com violência, né? Ou então o furto, né? Mas muitas vezes, como eu já disse lá em cima, nós roubamos como deixamos de dar aquilo que é devido, a honra, né? Até mesmo podemos falar isso com relação ao dízimo, né? Quando nós deixamos de dar, nós estamos roubando. Quando nós deixamos de dar a honra, o cuidado, aquilo que nós votamos diante do nosso cônjuge, nós estamos roubando. Então, não é só roubar ou furtar roubar com violência, assaltar ou furtar. Né? Aquele que não roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E importante o versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Amém? Queridos, assim nós devemos agir com o nosso cônjuge, investindo para que possamos, né, em tempo oportuno, demonstrarmos habilidade, não só para vencermos os conflitos, né, mas também habilidade com mudanças necessárias que ocorrem nas nossas vidas, quando contemplamos situações de anomalia de comportamento existente entre os cônjuges. Devemos agir, portanto, dessa forma. Por quê? Porque o próprio Deus age conosco dessa forma. Por que nós não vamos agir assim com o próximo, que é mais próximo de nós, que é o nosso cônjuge? Um exemplo de expressão do amor de Deus para conosco, né, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é o primeiro a dar o exemplo para nós, e nós devemos seguir este exemplo. Finalmente, queridos, nós caminhamos para o terceiro tópico, que diz que casamentos duráveis recebem investimentos constantes. Há momentos atrás, nós vimos que casamentos duráveis pedem manutenção sistemática. Também recebem investimentos constantes. Casamentos saudáveis não se sustentam naturalmente, sem nenhuma espécie de vencimento, né? E quais são esses investimentos? Por exemplo, os investimentos de natureza física. É o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, no que diz respeito à higiene, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à aparência, né? E todas as potencialidades, incluindo as expressões faciais, a nossa alegria com o nosso cônjuge, demonstrando carinho, né? Não apenas no momento em que se pressupõe ou que se pretende sexualmente se relacionar com a pessoa. Em todos os momentos, de um para o outro, deve partir encontro de olhares que mostrem que há acordo, que há alegria no casal, né? Também deve-se investir constantemente em investimentos de natureza emocional, né? A emoção é algo muito importante. Nós temos uma mente, um coração que se emociona facilmente, né? Então nós devemos nos blindar para que não venhamos a estarmos deixando que as emoções movimentem e afetem o nosso humor, né? O uso adequado de emoções demonstram ao nosso cônjuge segurança, cuidado, interesse, amor. Nós devemos conhecer a natureza humana, não genericamente falando, mas do homem, e a natureza da mulher. Os seus sentimentos de uma, a demonstração desses sentimentos são diferentes. O fato é que ambos devem estar ligados
inclinados a fazer com que haja este investimento. Também há a necessidade de se fazer investimentos de natureza espiritual. Vimos de natureza física, emocional e agora espiritual. Quer dizer, esse então, meus queridos, é muito importante. Nós devemos estar, enquanto cônjuges, orando uns pelos outros e também orando juntos. É preciso estabelecer uma relação entre os cônjuges espiritual, né? Lerem a Bíblia juntos, cultuarem a Deus juntos, né? Se aplicarem no ensinamento e na prática da palavra de Deus. E os filhos devem acompanhar tudo isso, porque é ali que eles verdadeiramente aprendem, com os nossos exemplos, com as nossas atitudes. As nossas atitudes diárias, elas devem estar retratando sempre os ensinamentos da palavra de Deus, para que então os nossos filhos aprendam, né? O meio-irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, pode dizer na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amém? Queridos, caminhando ainda para o fim, é bom que nós possamos fazer de imediato uma finalização, porque a Bíblia nos mostra tipos de relacionamentos que evidenciam a cumplicidade e a proximidade com o nosso cônjuge. Aprendam o seguinte: nós precisamos ser cúmplices um do outro no sentido de tornar os nossos casamentos duradouros, né? Eu vou falar rapidamente que o meu tempo está chegando ao fim. Eclesiastes 4, de 9 a 12, fala que é melhor serem dois do que um. Leiam esse texto lá, 4, 9 a 12. Provérbios 31, 10 fala sobre a mulher virtuosa. O coração do seu marido confia nela. E ela faz o quê? Porque ela lhe faz o bem, não mal, todos os dias da sua vida. E 1 Coríntios, capítulo do amor, 13, versículo 7, diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.